Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos hoje no capítulo 18 do livro Conversando sobre Vida Plena. Estamos falando sobre os agentes abortivos, os agentes que matam ou impedem, que a vida plena nasça. Vida plena que Jesus veio trazer, possamos usufruir dela. E hoje nós vamos falar sobre o agente abortivo chamado circunstâncias. Não existe nada mais desastroso do que um cristão viver sua vida baseado nas circunstâncias. É uma verdadeira gangorra emocional. Quando as coisas estão bem, ele está radiante. Quando as coisas estão mal, ele vai para o fundo do poço. Essa inconstância, infelizmente, é marca registrada da maioria dos cristãos. Viver acima das circunstâncias sempre foi o plano de Deus para seu povo. Deus conduziu Israel ao longo de sua história, mandando aquela nação olhar e crer nas promessas dele e não no que os seus olhos estavam vendo. Deus sempre dizia algo contrário ao que o povo estava vendo, mas a maioria desse povo preferia acreditar nas circunstâncias, e isso é terrível para o nosso relacionamento com Deus. Isso demonstra falta de confiança no caráter dele. Com a vinda do seu filho, a pior de todas as circunstâncias já foi plenamente vencida. Todo o escrito de dívida que estava contra nós, que nos condenava para sempre, foi rasgado e podemos usufruir da liberdade e da vida eterna. Deus providenciou algo completamente impossível de fazermos por nós mesmos. Não existe mais nada que Deus não possa fazer por nós, se o mais difícil ele já fez. Por que nos desesperar com o restante? A Bíblia diz em Romanos 8,32 que aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? A fé é um convite para vivermos acima das circunstâncias e sem ela é impossível termos uma vida que agrada a Deus. Eu tenho me policiado muito quanto aos meus próprios sentimentos. Devemos ser proativos, fazer nossa parte para melhorar as circunstâncias, mas jamais devemos permitir que percamos a graça de Deus para encará-las. Não são elas que devem ditar a nossa vida, as nossas decisões, os nossos sentimentos. Ao longo da minha história, eu tenho aprendido a diferença entre fato e verdade. Eles não são sinônimos. Vou exemplificar. Digamos que eu perdi o meu emprego. Isso é um fato, mas a verdade é que quem me sustenta é Deus e Ele não deixará que nada me falte. Digamos que eu bati o carro e me custará muito o conserto. Isso pode ser um fato, mas a verdade é que Deus cuida de mim e permitiu que fosse só prejuízo material e Ele me dará a graça para recuperar o carro. Digamos que a medicina já deu um diagnóstico sombrio sobre o meu caso e disse que eu tenho somente 6 meses de vida. Isso é fato. Mas a verdade é que Deus é quem sabe todos os meus dias aqui, pois já os contou quando nenhum deles ainda havia. A verdade é que Jesus morreu na cruz para carregar as minhas dores e enfermidades, inclusive essa que apareceu no meu exame. E a verdade maior ainda é que eu não morro. Eu sou eterna e nada pode me deter, pois a verdade é que eu já ressuscitei com Cristo. Digamos que meu marido faleceu, isso pode ser um fato, mas eu jamais estarei só, pois Deus é o Deus de órfãos e de viúvas, e eu posso contar com Ele para seguir em frente. Digamos que meu filho está usando drogas, isso é fato, mas a verdade é que quando ele nasceu, eu consagrei e entreguei sua vida a Deus completamente. Deus continua amando meu filho e tendo um plano para a sua vida. E eu só preciso descansar em Deus e amá-lo com o mesmo amor que Deus o ama. Digamos que meus pais me rejeitaram e que eu fui jogada na lata do lixo. Alguém me criou e eu cresci, e hoje tenho minha família. Pode ser fato, mas a verdade é que Deus me recolheu como promete em sua palavra, e que Ele mesmo colocou pessoas no meu caminho para que não faltasse o que eu necessito para chegar até aqui. Deus me aceita e cuida de mim. Se Ele pudesse escolher alguém para ter como filha, Ele me escolheria. Pode ser um fato que ninguém se importa comigo, ninguém liga para mim, mas a verdade é que Deus se importa e Ele ama me ouvir falar como foi o meu dia. Pode ser fato que você foi traído por alguém, um amigo, um irmão da igreja ou até mesmo um pastor, padre ou compadre. O fato é que Deus jamais lhe decepciona e que na palavra dele, ele nos adverte sobre todas essas coisas. E quando isso acontece, podemos lembrar disso e redobrar nossa expectativa somente nele. Há sempre um olhar da verdade sobre todos os fatos. Os fatos não podem se sobrepor à verdade.
Os fatos nos aprisionam, nos limitam. A verdade nos liberta, nos leva a vivermos em outra dimensão, mesmo antes ainda estando aqui. Eu tenho aprendido que a medicina não trabalha com a verdade, ela trabalha com fatos. Quando, após vários exames e investigações diagnósticas, se descobre uma doença grave, os médicos não estão mentindo, mas eles estão falando baseados em fatos. É tarefa deles fazer isso. Nós podemos nos apegar aos fatos ou podemos decidir crer na verdade. O que não dá é fazer de contas que cremos na verdade quando estamos mesmo presos aos fatos. Eu digo isso porque já vi muita gente cometer loucuras, pois elas acreditavam nos fatos e tomaram decisões opostas a isso. Alguém mandou que elas parassem de tomar o remédio e elas fizeram isso não baseadas na verdade, não por entenderem a verdade. Elas pararam porque alguém induziu, mas no fundo elas estavam com medo. Neste caso, se você confia nos fatos, tome seus remédios, faça a cirurgia, faça tudo o que os fatos dizem que você tem que fazer. Caso contrário, você terá problemas. Não dá para ficar titubeando entre fatos e verdades. São linhas paralelas. Por isso, muita gente avança e depois recua e no fim é vencida. Nunca deixe de seguir a orientação médica se você não tem fé suficiente na verdade. É melhor fazer o tratamento baseado nos fatos se sua fé só lhe leva até esse ponto. Você terá mais sucesso se fizer assim do que se fingir que crê na verdade. Todos os dias você tem dois caminhos para lhe guiar: o caminho dos fatos e o caminho da verdade. Os fatos são aquilo que se vê e que é passageiro, que é mutável. A verdade é aquilo que não se vê, mas que é eterno e imutável. Aquilo que está escrito na palavra a nosso respeito é eterno e é mais real do que todos os fatos que envolvem a nossa história. O problema é que pouca gente vive a vida cristã baseada no que Deus diz e muita gente vive a vida cristã baseada no que seus olhos veem. Reinhard Hitler costuma dizer que nós temos exatamente aquilo que cremos. E é verdade, nem mais e nem menos. Se você dá crédito, ibope e poder para as circunstâncias ao seu redor, pode acreditar que elas vão controlar você, vão lhe adoecer, lhe encher de estresse, medo, ira, enfim. Por muito tempo eu vivi baseada em circunstâncias. Basicamente, eu sempre ficava dependente de decisões judiciais. Deixei de fazer algumas coisas por causa disso. Eu estou aguardando há 7 anos algumas delas e tive que aprender a viver baseada na verdade, pois viver presa nas circunstâncias era um grande terror. Hoje, Deus me deu a graça de poder decidir minha vida baseada na vontade dele e não mais em decisões de juízes. Ele me governa, é ele que me governa. Minha vida não está nas mãos de um magistrado. Não é um ser humano que vai ditar o que é melhor para mim. Faz uns 4 anos que eu não tenho mais medo e nem ansiedade quanto a isso, pois aprendi a não ser guiada por circunstâncias. Isso nos rouba a vida abundante, nos rouba a paz e tranquilidade. Hoje eu realmente entendo que Deus tem um tempo para tudo e quando não acontece na forma e na hora que desejamos e achamos que precisamos, lá na frente entendemos o porquê. Deus não nos deve explicação nenhuma, mas Ele é tão amoroso que quando a tempestade passa, quando aprendemos a descansar nele, Ele vem e nos mostra com amor o porquê de ter sido como foi. Ele não lança em rosto, Ele só nos acalenta com sua fidelidade. Eu fui diagnosticada com uma doença autoimune chamada Síndrome de Sjögren. Meus exames eram alteradíssimos e eu não sentia absolutamente nada. Passei 1 ano acompanhando com especialista. Tomei por 1 mês a medicação à base de corticoide. Tudo isso por causa do diagnóstico. Era um remédio meio caro para o meu bolso. Eu fiquei pensando que estava gastando dinheiro para algo que eu nem me incomodava. Então eu tomei uma decisão. Fui ao médico e me dei alta. Agradeci a ele e disse que não ia mais tomar a medicação, pois eu poderia começar a ter efeitos colaterais dela. Como não sentia nada, ia esperar sentir. Se sentisse, eu voltaria lá. Nunca mais voltei, não sinto nada e não gasto com farmácia. Eu entendo que, mesmo sem ter pensado sobre isso, eu pratiquei. Eu preferi viver a verdade e não o fato. Os exames e o diagnóstico eram fatos, mas a verdade é que eu não sentia nada e não iria me entupir de remédio. Não era essa a vida que eu queria para mim. E assim eu vivo. O máximo que eu uso é um colírio para os olhos, que secam. E eu também não tenho colágeno, então um simples arranhão se transforma numa cicatriz. Mas eu não deixo que isso me defina. Estamos vivendo uma pandemia e as pessoas só falam no novo normal. Novo normal, uma pinóia.
Para quem acredita em Deus, quem vive Cristo, não terá seu futuro definido pelo novo normal da nova ordem mundial do globalismo. Cristãos que se curvam perante as circunstâncias são aqueles que facilmente se curvarão perante o anticristo. Será muito fácil ludibriá-los, pois eles amam mais a sua própria vida, vivem como se tudo se resumisse a essa vida aqui. Eles realmente temem as circunstâncias. Eu me recuso a encarar a vida da mesma forma que um incrédulo encara. Não faz sentido. Temos uma capacidade enorme de superar todas as situações. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Como Paulo, nós podemos e devemos aprender a estar contentes em todas as circunstâncias, sejam de escassez ou abundância, seja de humilhação ou de prestígio, seja de fome ou de fartura. O plano é sermos inabaláveis. E você não pode ser uma pessoa inabalável se você depende do que lhe acontece, se seus sentimentos são guiados pelo que lhe acontece. Abacuque 3, 17 e 18 diz assim: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Olhe que cenário o profeta descreve, um cenário de uma crise geral. Mas seus sentimentos estão em Deus. Ele se alegra e exulta ao Deus de sua salvação. Será que podemos dizer o mesmo? Amados, essa safra de crente Nutella jamais terá plenitude de vida. Viverá em busca de circunstâncias ideais. Aqui não teremos circunstâncias ideais, mas podemos escolher viver a verdade que faz com que as circunstâncias não nos destruam e nem nos envaideçam. A verdade nos equilibra, a constância em Cristo nos equilibra, garante a nossa sanidade, mesmo diante das piores perdas, dos piores fatos. Precisamos estar atentos à voz do Mestre e não dar poder para o que nos acontece. Os discípulos tinham passado uma noite inteira pescando e eles eram experientes nisso. Jesus mandou que eles jogassem as redes para o outro lado e Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Que coisa tremenda! Pedro não negou o fato de ter tido uma noite frustrante, mas creu no comando de Jesus que era contrário ao fato. Deus está falando com você e o que ele fala é mais poderoso e mais verdadeiro do que o que você está vendo. Precisamos aprender a dar passos baseados na verdade e não nas circunstâncias. Aqueles que transtornaram o mundo da época o fizeram porque não eram guiados por circunstâncias, não se intimidavam. Queremos mudar o mundo, mas na prática o mundo nos muda, impõe seus padrões, suas expectativas, suas exigências e facilmente nos enveredamos por esse caminho que nos torna surdos àquilo que Deus está falando. O que você decide ouvir? A verdade ou os fatos? Quem vai ter peso em seu coração na hora de tomar decisões? Quem terá poder de lhe alegrar? Pobre e estressante é a vida do cristão guiado pelo que lhe acontece. Se você for guiado para o fato de ter sido abandonada, você transformará esse fato em sua identidade, você dará poder para esse fato lhe definir. Mas se você for guiada pela verdade de que o Deus do universo lhe ama e jamais lhe abandonará, você dará poder a essa verdade e ela lhe definirá. Você decide se será definido pelo que lhe acontece ou pelas verdades de Deus a seu respeito. Na semana em que escrevo este capítulo, eu vi coisas terríveis de alguém que eu amo muito. Isso aconteceu, é fato. Mas isso não pode me definir, isso não pode determinar a maneira como eu vou agir, reagir. Eu não posso viver para provar que sou isso ou que eu não sou isso. Eu preciso focar na verdade, e só Deus sabe a verdade a meu respeito. Eu posso perguntar a Ele e Ele vai me responder, e aí eu anulo o poder daquelas palavras e coloco o poder nas palavras que Deus tem para dizer sobre mim. É uma escolha que eu faço. Todos nós fazemos escolhas, mas a maioria escolhe se prender ao que lhe acontece, ao que seus ouvidos físicos ouviram, e não ao que os seus ouvidos espirituais podem e devem ouvir da voz que vem do céu e que é verdade. Você jamais terá vida plena se quem determina o que você fala, pensa, sente e faz é as circunstâncias à sua volta. Perguntas para reflexão. Você costuma ser guiado pelas circunstâncias? Explique sua resposta. 2. Você pode exemplificar em sua própria vida a diferença entre fato e verdade? 3. Como você pode aprender a viver pela verdade e não por fatos? 4. Você tem exatamente a medida daquilo que você acredita. Concorda ou discorda com essa frase? 5. Você pode lembrar algum episódio em que você foi guiado e tomou decisões baseadas nas circunstâncias?
6. Você teve alguma experiência em que as circunstâncias não lhe abalaram e os seus sentimentos permaneceram em Cristo, como aconteceu com Abacuque? 7. Que parte deste capítulo foi mais útil para você? Eu espero que este capítulo tenha sido bênção para a sua vida, como foi para a minha, tá bom? Se você gostou, curte, compartilha e comenta. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e indica esse canal para outras pessoas que você acredita que precisa desse conteúdo, tá bom? Até o próximo capítulo.